Sua fé está sendo confrontada porque Deus quer torná-la inabalável. Sua fé não está sendo confrontada por acaso, e se você acha que tudo isso é apenas uma fase difícil, você ainda não entendeu o que Deus está fazendo. O confronto que você está vivendo não é para te humilhar, é para revelar o que ainda não está firme. Fé confortável nunca se torna inabalável. Fé que nunca é pressionada permanece superficial. E Deus não está interessado em uma fé frágil que depende de circunstâncias favoráveis. Talvez você esteja se perguntando por que está enfrentando tantas provas ao mesmo tempo. Por que as orações parecem demorar? Por que as situações estão te empurrando para um limite que você não achava que suportaria? A resposta pode ser mais profunda do que você imagina. Deus está permitindo o confronto porque decidiu fortalecer você de uma vez por todas. O que está sendo abalado não é para destruir sua fé, é para purificá-la. O que está sendo exposto não é para envergonhar você, é para amadurecer você. Existe um tipo de fé que resiste enquanto tudo está bem, mas existe outra fé que permanece quando tudo parece desmoronar. É essa que Deus está formando. Hoje você vai entender por que o confronto é parte do crescimento espiritual, como identificar onde sua fé ainda é vulnerável e como atravessar esse processo sem recuar. Se você permanecer até o fim, vai perceber que o que parece pressão é, na verdade, preparação. Fé confrontada não é fé fraca, é fé em processo de fortalecimento. Existe uma diferença profunda entre fé fraca e fé confrontada. Fé fraca desiste na primeira dificuldade. Fé confrontada sente o impacto, mas continua buscando Deus mesmo com dúvidas. O confronto não significa ausência de fé, significa que ela está sendo levada a um novo nível. Muitos confundem estabilidade emocional com maturidade espiritual. Quando tudo está tranquilo, é fácil dizer que confia em Deus. Mas quando a resposta não vem, quando a perda acontece, quando o cenário foge do controle, a fé é testada em sua raiz. E é nesse ponto que o verdadeiro crescimento começa. Deus não confronta para destruir confiança. Ele confronta para remover ilusões. Talvez sua fé estivesse baseada em resultados rápidos. Talvez estivesse condicionada a respostas específicas. Talvez estivesse sustentada mais por expectativa do que por convicção profunda. O confronto revela onde sua confiança ainda é dependente de controle. Revela onde você ainda exige explicações antes de obedecer. Revela onde sua paz estava apoiada mais na estabilidade externa do que na presença de Deus. Se sua fé está sendo confrontada, não conclua que está falhando. Conclua que está sendo treinada. Porque fé inabalável não nasce em ambientes protegidos. Ela é construída no meio da pressão. E se a fé está sendo pressionada, existe uma pergunta inevitável que precisa ser encarada. O que exatamente Deus está tentando arrancar de você nesse processo? Deus confronta para arrancar a dependência que você não percebia. O confronto não vem apenas para testar sua resistência, ele vem para revelar dependências escondidas. Existe algo em você que Deus está decidindo remover, não porque Ele quer enfraquecer você, mas porque quer libertar você. Talvez sua fé estivesse apoiada em pessoas específicas, talvez estivesse condicionada a uma rotina confortável. Talvez estivesse ligada a um padrão de vida que fazia você se sentir seguro. E enquanto essas estruturas estavam intactas, você dizia que confiava totalmente em Deus. Mas quando elas começaram a ser abaladas, a insegurança apareceu. Deus não confronta a fé para humilhar, Ele confronta para purificar. Ele expõe o que você chamava de fé, mas que na verdade era apoio emocional disfarçado. Ele revela onde sua confiança estava dividida. Parte em Deus, parte nas garantias humanas. Isso dói porque você percebe que não era tão inabalável quanto imaginava.
Mas esse reconhecimento é libertador, porque enquanto a dependência não é removida, a fé não amadurece. E enquanto a fé não amadurece, qualquer vento mais forte pode derrubar você. O Espírito Santo não quer que sua fé dependa de circunstâncias favoráveis. Ele quer que ela esteja enraizada na verdade eterna. E isso exige arrancar muletas espirituais. Exige remover aquilo que você usava como sustentação alternativa. Talvez o confronto que você está vivendo hoje seja exatamente o instrumento que Deus está usando para quebrar sua dependência emocional de coisas que não são Ele. Mas quando Deus começa a arrancar dependências, surge uma reação quase automática dentro de você: resistência. E é exatamente essa resistência que precisa ser encarada agora. A resistência ao processo é o maior obstáculo para uma fé inabalável. Quando Deus começa a confrontar sua fé, a primeira reação quase sempre é resistência. Você tenta explicar, tenta justificar, tenta manter aquilo que está sendo tocado. E essa resistência é compreensível, mas ela revela algo profundo. Você ainda quer controlar o processo. Fé inabalável não nasce em um coração resistente. Ela nasce em um coração rendido. Enquanto você insiste em entender tudo antes de confiar, enquanto exige garantias antes de obedecer, sua fé permanece limitada ao seu próprio entendimento. A resistência espiritual pode se manifestar de formas sutis. Você continua orando, mas com desconfiança. Continua buscando, mas com medo. Continua dizendo que acredita, mas internamente questiona se Deus realmente sabe o que está fazendo. E esse conflito interno impede que o confronto produza transformação completa. Deus não está pedindo que você goste do processo. Ele está pedindo que você confie nele. Existe uma diferença enorme entre aceitar com maturidade e suportar com revolta. Quando você aceita, o crescimento acontece. Quando você resiste, o processo se prolonga. O confronto só se torna destrutivo quando você luta contra aquilo que Deus está usando para fortalecer você. A resistência alimenta o medo. A rendição alimenta a fé. Se você deseja uma fé que não seja abalada por qualquer circunstância, precisa abandonar a necessidade de controlar cada detalhe do caminho. Porque fé inabalável não é construída na lógica humana, mas na confiança radical no caráter de Deus. E quando a resistência começa a cair, surge outra verdade difícil de encarar. Nem sempre o confronto é externo. Muitas vezes ele começa dentro da sua própria mente. O campo de batalha da fé está na sua mente. Antes que as circunstâncias externas derrubem alguém, os pensamentos já começaram a enfraquecer sua fé por dentro. O confronto que você está vivendo não é apenas nas situações, é na sua mente. E se você não entender isso, vai tentar lutar no lugar errado. A mente é o lugar onde a dúvida nasce, onde a insegurança ganha força, onde o medo começa a desenhar cenários que ainda nem aconteceram. E quando a fé é confrontada, os pensamentos se tornam mais intensos. Questionamentos surgem, suposições crescem, a comparação se infiltra. O problema não é ter pensamentos difíceis, o problema é permitir que eles governem suas decisões. Quando você começa a alimentar ideias que contradizem a verdade de Deus, sua fé se enfraquece, mesmo que externamente você continue dizendo que acredita. O Espírito Santo trabalha na renovação da mente. Ele não ignora seus conflitos internos, mas também não permite que eles definam sua identidade. Fé inabalável não significa ausência de pensamentos desafiadores. Significa escolher a verdade de Deus acima das vozes internas que tentam distorcer a realidade. Talvez o confronto que você sente não seja apenas circunstancial. Talvez Deus esteja expondo padrões mentais que precisam ser quebrados. Medos antigos, crenças limitantes, narrativas internas que sempre colocam você no papel de vítima.
Se sua mente não for alinhada com a verdade, qualquer tempestade parecerá maior do que é. Mas quando sua mente é renovada, a fé ganha estabilidade. E quando a mente começa a se alinhar, algo ainda mais profundo é confrontado: suas expectativas sobre Deus. Deus está confrontando suas expectativas, não sua fidelidade. Existe uma diferença enorme entre Deus confrontar sua fé e Deus confrontar suas expectativas. Muitas vezes você acha que está sendo testado porque fez algo errado, mas o que está sendo confrontado não é sua fidelidade, é a imagem que você criou de como Deus deveria agir. Você tinha um plano, uma expectativa clara de resposta, um prazo definido, um formato específico para o milagre. E quando as coisas não aconteceram da maneira que você imaginava, a frustração começou a corroer sua confiança. A fé se torna frágil quando está presa a um roteiro humano. Quando você acredita que Deus só está presente se agir dentro da sua lógica. Mas Deus não trabalha para confirmar expectativas, Ele trabalha para cumprir propósitos. O confronto surge quando a expectativa entra em choque com a soberania. Você começa a perceber que Deus não precisa seguir seus planos para continuar sendo fiel. Ele não precisa agir como você quer para continuar sendo bom. Talvez o que esteja abalando você não seja a ausência de Deus, mas a quebra da imagem limitada que você tinha dele. E isso é doloroso, porque exige humildade, exige reconhecer que sua visão era parcial, que sua compreensão era incompleta. Fé inabalável nasce quando você deixa de confiar em um resultado específico e começa a confiar no caráter imutável de Deus. Não importa como Ele faça, você continua crendo em quem Ele é. E quando suas expectativas começam a ser ajustadas, algo ainda mais profundo é confrontado: o orgulho espiritual que impede você de admitir que precisava crescer. O orgulho espiritual impede o crescimento de uma fé inabalável. Existe um tipo de orgulho que não é evidente. Ele não aparece como arrogância explícita, mas como resistência em admitir fragilidade. Você acredita que já amadureceu o suficiente, que já sabe como Deus age, que já domina a dinâmica espiritual. E quando o confronto chega, você se surpreende. O orgulho espiritual faz você pensar que já está preparado para qualquer fase, mas quando a pressão aumenta, você percebe que ainda existem áreas vulneráveis. E admitir isso é desconfortável, porque mexe com sua autoimagem. Deus não confronta para desvalorizar você. Ele confronta para aprofundar você. Mas enquanto o orgulho estiver ativo, você tentará provar que está bem, mesmo quando internamente está inseguro. Tentará manter uma aparência de estabilidade enquanto o coração está inquieto. Fé inabalável não nasce da autossuficiência espiritual. Ela nasce da dependência consciente, de reconhecer que ainda precisa crescer, que ainda precisa aprender, que ainda precisa ser moldado. Jesus ensinou que quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. A humildade abre espaço para a transformação. O orgulho fecha portas internas. Talvez o confronto esteja revelando que você confiava mais na sua experiência espiritual do que na presença diária de Deus. E essa revelação não é para condenar, mas para libertar você da ilusão de que já chegou ao nível máximo. Quando o orgulho começa a cair, a fé ganha espaço para amadurecer de forma real. Mas existe outra área que o confronto inevitavelmente toca: sua paciência com o tempo de Deus. A impaciência está sendo confrontada porque a fé não vive depressa. Existe algo que o confronto espiritual sempre revela: sua relação com o tempo. Você pode dizer que confia em Deus, mas se desespera quando as respostas demoram. Pode afirmar que crê na promessa, mas se angustia quando o cumprimento não acontece no ritmo que você imaginava. A impaciência
é uma das maiores inimigas de uma fé inabalável, porque ela coloca prazo na soberania. Ela transforma espera em frustração. Ela interpreta silêncio como atraso. Mas Deus não trabalha com ansiedade, Ele trabalha com propósito. E o tempo de Deus não é instrumento de punição, é ferramenta de preparação. Enquanto você vê demora, Ele vê maturidade sendo formada. Enquanto você sente estagnação, Ele está consolidando fundamentos. O confronto com a impaciência dói, porque revela que sua fé estava condicionada à velocidade. Você acreditava que confiava, mas desde que as coisas acontecessem dentro de um cronograma confortável. Fé inabalável aprende a esperar sem perder convicção. Aprende a caminhar sem sinais visíveis. Aprende a permanecer firme, mesmo quando o cenário externo não confirma o que foi prometido. Talvez Deus esteja confrontando sua pressa, porque aquilo que Ele quer entregar exige estabilidade emocional e espiritual, que ainda está sendo construída. E se Ele entregasse agora, poderia se tornar peso em vez de bênção. Quando a impaciência começa a ser vencida, a fé se aprofunda. Mas ainda existe um ponto mais delicado sendo tocado: sua necessidade de sentir Deus o tempo todo. Você precisa de presença ou apenas de sensação? Uma fé superficial depende de sensação constante. Depende de sentir arrepio, emoção, confirmação imediata. Mas uma fé inabalável aprende a permanecer mesmo quando a experiência emocional diminui. Existe um momento no crescimento espiritual em que Deus reduz as sensações para fortalecer a convicção. Ele retira a dependência de estímulos emocionais e convida você a confiar na verdade, não na intensidade do momento. Talvez você esteja vivendo essa fase. Orações parecem mais silenciosas. Emoções espirituais não são tão intensas. A leitura bíblica exige disciplina, e isso pode gerar insegurança. Você começa a se perguntar se perdeu algo, mas o que está sendo confrontado não é sua fé, é sua dependência de sentimento. Fé inabalável não é construída sobre o que você sente, mas sobre o que você sabe sobre Deus. Jesus na cruz não sentiu conforto, não sentiu alívio, mas permaneceu fiel. A ausência de sensação não significa ausência de presença. O Espírito Santo não abandona você quando as emoções diminuem. Se sua fé depende de sentir Deus o tempo todo, ela continuará instável. Mas quando sua fé aprende a confiar mesmo no silêncio emocional, ela se fortalece. O confronto está ensinando você a diferenciar experiência espiritual de fundamento espiritual. E quando essa maturidade começa a surgir, outra área inevitavelmente será tocada: sua reação diante da oposição. A oposição está revelando o nível da sua convicção. Toda fé que cresce começa a enfrentar resistência. E quando a oposição aumenta, você descobre rapidamente se sua convicção é profunda ou apenas circunstancial. O confronto não vem apenas de dentro, ele também surge de fora. Críticas aparecem, incompreensões aumentam, situações parecem conspirar contra você, e a pergunta interna surge: vale a pena continuar? Fé inabalável não é a ausência de oposição, é a permanência apesar dela. Se sua fé depende de aprovação, qualquer rejeição a abala. Se depende de reconhecimento, qualquer invisibilidade a enfraquece. Deus permite oposição porque ela testa suas motivações. Você continua firme porque acredita ou porque é confortável? Permanece fiel porque confia ou porque é fácil? A oposição expõe o que sustenta sua decisão. Se sua fé é apenas reação emocional, ela recua diante da pressão. Mas se é convicção enraizada, ela se fortalece quando confrontada. Jesus foi confrontado constantemente, não porque estivesse errado, mas porque estava alinhado. O confronto não significa que você está fora da vontade de Deus. Às vezes é exatamente o contrário.
Se sua fé está sendo pressionada por oposição, talvez Deus esteja revelando que ela precisa sair do campo da teoria e entrar no campo da prática. E quando a oposição deixa de assustar você, surge outro confronto ainda mais profundo. O confronto com suas próprias incoerências. O confronto está expondo incoerências que você ignorava. Existe um momento no processo em que Deus começa a revelar algo mais delicado: as incoerências entre o que você declara e o que você pratica. Você diz que confia, mas vive ansioso. Diz que entrega, mas insiste em controlar. Diz que crê, mas age como se estivesse sozinho. O confronto espiritual traz luz sobre essas contradições, não para envergonhar, mas para alinhar. Porque fé inabalável não é apenas discurso, é coerência entre convicção e comportamento. Talvez você esteja percebendo padrões repetitivos, promessas que faz a Deus e não cumpre, decisões que sabe que precisa tomar, mas adia. Posturas que reconhece como desalinhadas, mas mantém por conforto. Deus não está apenas fortalecendo sua fé, Ele está purificando sua prática. E enquanto houver incoerência, a fé continuará instável, porque não basta acreditar, é necessário viver aquilo que se acredita. Jesus ensinou que quem ouve e pratica constrói sobre a rocha, mas quem apenas ouve constrói sobre areia. A diferença não está na informação recebida, mas na aplicação diária. O confronto com suas incoerências dói porque exige responsabilidade, exige mudança concreta, exige abandonar justificativas espirituais que escondem desobediência sutil. Mas quando você escolhe alinhar palavras e atitudes, sua fé ganha consistência, e consistência gera estabilidade. Só que esse alinhamento exige outro passo profundo: abandonar a necessidade de ser validado pelos outros. Sua fé não pode depender da validação das pessoas. Existe um nível de confronto que mexe diretamente com sua necessidade de aprovação. Enquanto sua fé depende de aplausos, reconhecimento ou concordância dos outros, ela permanece vulnerável, porque qualquer crítica pode desestabilizar você. Talvez você esteja percebendo que algumas pessoas não entendem suas decisões, não apoiam suas mudanças, não enxergam o que Deus está fazendo em você, e isso gera insegurança. Você começa a duvidar se está no caminho certo. Mas fé inabalável não é construída sobre aprovação humana. Ela é firmada na convicção de que você está obedecendo a Deus, mesmo que ninguém mais compreenda. O confronto revela se você busca agradar pessoas ou permanecer fiel, se sua identidade está sustentada por opiniões externas ou pela verdade espiritual que Deus colocou dentro de você. Jesus foi aplaudido em um dia e rejeitado em outro. Se ele tivesse dependido da validação humana, teria abandonado o propósito no primeiro momento de rejeição. Talvez Deus esteja permitindo que você caminhe sem reconhecimento para fortalecer sua convicção interna. Porque quando a fé amadurece, ela não precisa ser confirmada por vozes externas. Se sua fé está sendo confrontada pela ausência de apoio, talvez esteja sendo treinada para permanecer mesmo quando ninguém mais estiver ao seu lado. E quando você aprende a não depender da validação humana, outro confronto inevitável surge: o confronto com o medo de perder o que você conquistou. O medo de perder está revelando onde sua segurança ainda está fragilizada. Existe um medo silencioso que poucos admitem. O medo de perder o que foi conquistado, perder posição, perder estabilidade, perder relacionamento, perder imagem, perder controle. E quando a fé é confrontada, esse medo sobe à superfície. Você pode até dizer que confia em Deus, mas quando algo ameaça sair da sua vida, o desespero aparece. Isso revela que parte da sua segurança ainda estava ancorada no que é temporário. Fé inabalável não significa que você não valoriza o que tem. Significa que sua paz não depende disso.
Significa que se algo for removido, sua identidade não desmorona junto. O confronto com o medo de perder expõe onde você ainda se apoia mais nas conquistas do que no caráter de Deus. E isso é profundo. Porque enquanto sua segurança estiver no que pode ser tirado, sua fé continuará vulnerável. Jesus ensinou que onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. O confronto mostra onde seu coração realmente estava. E essa revelação pode doer, mas é libertadora. Talvez Deus esteja permitindo que você enfrente essa insegurança para mostrar que Ele é suficiente, que sua estabilidade não depende do que você acumulou, mas de quem Ele é. Quando você vence o medo de perder, sua fé ganha uma base mais sólida. Mas ainda existe um confronto decisivo que precisa acontecer. O confronto com sua própria zona de conforto espiritual. Deus está quebrando sua zona de conforto espiritual. Existe uma zona de conforto espiritual que parece segura, mas na verdade limita seu crescimento. É aquele lugar onde você já sabe como agir, já conhece os discursos, já domina a rotina religiosa. Nada desafia você. Nada exige mudança profunda. E exatamente por isso, nada transforma você. Quando Deus quer tornar sua fé inabalável, Ele confronta esse conforto. Ele permite situações que exigem decisões difíceis. Ele coloca você em contextos que exigem coragem. Ele interrompe a repetição automática da sua espiritualidade. O conforto mantém você estável, mas não necessariamente forte. E fé inabalável não nasce da estabilidade confortável. Ela nasce do risco obediente, do passo que você dá mesmo sem ter todas as garantias. Talvez o confronto que você está vivendo seja o empurrão que faltava para sair da rotina superficial, para deixar de apenas ouvir e começar a agir, para parar de repetir frases e começar a viver convicções. Zona de conforto espiritual cria fé previsível, e fé previsível desmorona diante de desafios imprevisíveis. Quando Deus mexe no seu conforto, não é para expor você ao fracasso, mas para levar você a um nível que nunca alcançaria permanecendo no mesmo lugar. E quando o conforto começa a ser quebrado, o próximo confronto inevitável surge, sua disposição de obedecer, mesmo quando o custo é alto. Obediência, sob pressão, é o que consolida uma fé inabalável. Existe uma diferença entre obedecer quando tudo está favorável e obedecer quando a decisão exige sacrifício. A fé só se torna inabalável quando passa pelo teste da obediência sob pressão. É fácil dizer que confia em Deus quando a escolha não ameaça sua segurança. Mas quando obedecer significa perder algo, abrir mão de um caminho confortável ou assumir riscos que desafiam sua lógica, a fé é realmente colocada à prova. O confronto que você está vivendo pode ser exatamente esse. Uma decisão que você já sabe que precisa tomar. Uma mudança que você vem adiando. Um posicionamento que exige coragem. E enquanto você hesita, o processo se intensifica. Deus não força a obediência, mas Ele confronta indecisão. Porque indecisão prolongada enfraquece convicções. A fé precisa se manifestar em ações concretas, não apenas em declarações. Jesus foi obediente até o fim, mesmo quando o custo foi extremo. Essa obediência não foi emocional, foi convicção profunda. Fé inabalável não é aquela que sente menos medo, mas aquela que escolhe obedecer apesar do medo. Talvez o confronto esteja perguntando algo muito claro para você. Sua fé é suficiente para sustentar sua obediência quando ninguém está vendo? Quando você responde a essa pergunta com atitude, a fé começa a ganhar uma estabilidade que não depende mais de circunstâncias, mas ainda existe um confronto final que precisa acontecer para que sua fé realmente se torne inabalável. O confronto com sua própria identidade em Deus.
Você precisa saber quem é em Deus para não ser derrubado pelo que acontece ao seu redor. Fé inabalável não é apenas confiança em promessas, é identidade consolidada. Enquanto você não sabe profundamente quem é em Deus, qualquer circunstância negativa pode redefinir você. Se algo dá errado, você se sente fracassado. Se alguém rejeita você, você se sente desvalorizado. Se um projeto não prospera, você começa a duvidar do seu chamado. Isso revela que sua identidade ainda estava ligada ao que acontece fora, não ao que Deus declarou sobre você. O confronto da fé atinge diretamente sua identidade. Ele pergunta silenciosamente: você é filho ou apenas alguém tentando provar valor? Você é chamado ou apenas alguém buscando aprovação? Você confia no que Deus diz sobre você ou no que os resultados mostram? Quando sua identidade está enraizada na verdade de Deus, perdas não redefinem você. Críticas não desmontam você. Atrasos não anulam você. Jesus enfrentou oposição, rejeição e sofrimento, mas nunca perdeu a consciência de quem era. Ele sabia sua origem, sabia sua missão e sabia que o Pai estava com ele. Essa consciência sustentou sua fé até o fim. Talvez Deus esteja confrontando sua fé para que você pare de se definir por circunstâncias e comece a se definir por identidade espiritual. Quando identidade e fé se alinham, nasce estabilidade. Mas existe ainda um último ajuste que consolida tudo isso: aprender a descansar mesmo enquanto a batalha continua. Descansar em meio à pressão é o sinal de que sua fé está sendo fortalecida. Existe um nível de maturidade espiritual em que você continua enfrentando desafios, mas já não vive dominado por eles. A batalha ainda existe, mas a ansiedade já não governa. As circunstâncias ainda pressionam, mas o coração permanece estável. Esse descanso não é passividade, não é indiferença. É confiança consolidada. É saber que Deus está no controle mesmo quando você não entende cada detalhe do processo. Quando sua fé começa a amadurecer, você para de reagir impulsivamente a cada dificuldade. Para de interpretar cada obstáculo como sinal de fracasso. Para de entrar em desespero diante de cada silêncio. O confronto que antes gerava pânico começa a gerar reflexão. A pressão que antes produzia insegurança começa a produzir firmeza, porque sua confiança não está mais apoiada em resultados imediatos, mas na certeza do caráter de Deus. Jesus dormiu no meio da tempestade. Não porque a tempestade não fosse real, mas porque ele sabia quem governava o mar. Fé inabalável aprende a descansar mesmo quando as ondas continuam batendo. Talvez esse seja o nível para o qual Deus está conduzindo você. Não apenas uma fé que resiste, mas uma fé que descansa. Não apenas uma fé que luta, mas uma fé que permanece em paz. E quando o descanso começa a se manifestar no meio da pressão, você percebe que o confronto não destruiu sua fé. Ele a fortaleceu. Quando sua fé se torna inabalável, você para de temer o confronto. O objetivo do confronto nunca foi enfraquecer você, foi fortalecer você. E quando sua fé passa pelo fogo, pela pressão, pela exposição, pelo silêncio e pela oposição, ela deixa de ser frágil. Você começa a perceber algo poderoso. Aquilo que antes assustava você já não tem o mesmo efeito. As dificuldades continuam existindo, mas não dominam mais suas decisões. A oposição pode surgir, mas não desestabiliza sua identidade. O silêncio pode permanecer, mas não abala sua convicção. Fé inabalável não significa que você nunca mais enfrentará desafios. Significa que os desafios não determinarão mais quem você é. Você aprende que o confronto não é inimigo, é ferramenta. Não é castigo, é preparação. O que antes parecia ameaça se transforma em crescimento.
O que antes parecia ataque se revela treinamento. O que antes parecia perda se torna fortalecimento. Talvez você tenha começado esse processo com medo. Talvez tenha questionado se sua fé sobreviveria. Mas agora, percebe que o confronto não veio para destruir sua confiança. Veio para purificá-la. Se essa mensagem falou com você, não ignore esse momento. Permita que o Espírito Santo continue fortalecendo sua fé. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade e permaneça firme, porque a fé que Deus está formando em você não será derrubada por nenhuma tempestade. Sua fé está sendo confrontada porque Deus decidiu torná-la inabalável.